Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! E aí, tudo certo? Vamos falar um pouco do Bavi, que aconteceu ontem, a primeira final do Campeonato Baiano 2025, né? Eu tive o prazer e o privilégio de estar lá no camarote, convidado dos amigos, para acompanhar de perto esse jogão, né? Que teoricamente tinha tudo para ser um jogaço, né? Dois times vivendo uma fase maravilhosa, né? O Bahia concretizando a sua participação na Libertadores da América 2025, na fase de grupos. O Vitória com uma invencibilidade absurda, obviamente que teve o tropeço no meio da semana na Copa do Brasil, mas vivendo, né, momentos onde chamava atenção esse longo tempo de invencibilidade, um momento importante que o Thiago Carpini conseguia, né, movimentar seus jogadores e sempre ter um rendimento bom, conseguir vencendo, conseguir um início de temporada bom, tanto no Campeonato Baiano como na Copa do Nordeste. Então tinha tudo para ser um grande jogo e os dois treinadores, né, resolveram espelhar os seus times, né? Começar com os 3 zagueiros de um lado, assim como 3 zagueiros de outro. E eu acho que isso tornou o clássico um pouco mais chato. Obviamente, quando você coloca 3 zagueiros, não significa, obviamente, que você vai ter um time retrancado, né? E o time do Bahia, pelo fato de estar jogando em casa, né, por ter que decidir lá no Barradão, foi obviamente para cima, teve mais posse de bola, era natural que existisse isso. Só o que eu não achava é que a retranca do Vitória fosse tão grande, né, que o Vitória tivesse tanta dificuldade para chegar no gol adversário. Como eu falei, quando você tem 3 zagueiros, você tem que pelo menos fazer com que os laterais virem alas, né, e aí a diferença talvez do que fez o Carpini para o que fez o Rogério, né? Os 2 alas do Carpini, né? O Cáceres de um lado e o Jamerson do outro. O Jamerson é um lateral típico, né? Que dificilmente vai virar ala. Ele não tem cacuete para entrar pelo meio, para fazer jogada, dar opção no meio para jogar, né? Ser esse cara de articulação. Já o Cáceres, sim, né? Ele conseguiu algumas vezes tentar a jogada lá pela direita, mas sempre numa ligação direta, né? Os zagueiros direto pro Cáceres. E o Cáceres não é um jogador rápido, veloz, né? Então teve muita dificuldade em função disso. Já no Bahia tem o Arias, que está acostumado a jogar como ala, um cara de muito apoio, né? De muita movimentação, e tem ali ao seu lado, né, jogadores que fazem com que a bola consiga chegar no fundo. Tá entrosadíssimo com o Everton Ribeiro, né, que joga por ali, com o próprio Caio Alexandre, que aparece por ali, e teve, né, ao lado dele ontem uma diferença, que era o Cauli ao invés do Aldemir, mas que o jogo ficou muito concentrado do lado esquerdo. Por quê? Porque o Eric Pulga é o jogador hoje que tem desequilibrado na equipe do Bahia, né, que tem buscado 1 contra 1, que tem sido o desafogo do time, e por isso que o jogo se concentrou tanto lá pelo lado esquerdo do Bahia e direito do Vitória, né? O Vitória sempre a ligação direta pro Cáceres ou pro Fábio lá na frente, e o Bahia, toda vez que tinha um pouco de dificuldade, jogava a bola no Eric Pulga, né? E foi esse jogador que criou as grandes dificuldades para a equipe do Vitória, né? Foi o jogador de tentar individualidade, de tentar fazer uma tabelinha ali para ter superioridade numérica, e foi, para mim, um grande jogador do Bavi, né? Ele sofreu a falta do primeiro gol, fez o segundo gol numa falha do Nery, da defesa, né, do Vitória. O Nery, eu achei que estava muito preocupado em discutir com os adversários, em reclamar com o árbitro, e acabou errando. É um jogador que eu gosto muito, tecnicamente muito bom, mas é o único jogador que saía jogando bem, que tem facilidade para sair jogando na equipe do Vitória. Diferente do Bahia, que os 3 zagueiros sabem jogar, tem bom passe, né? Então, por isso, eu acho que o Bahia teve essa superioridade, foi muito acima da equipe do Vitória no primeiro tempo. O Vitória não chegou praticamente nenhuma vez ao gol adversário, e o Eric Pulga, como eu falei, fez a diferença. Primeiro numa bola parada, onde o Gabriel Xavier foi muito bem, né, atacou a bola, atropelou o Jamerson, e aí é erro individual, de tempo de bola, não tem muito o que o treinador fazer. E o segundo gol não, aí foi um erro individual do Neres, né, depois do Edu, onde o Eric Pulga foi mais inteligente, mais feliz, mais rápido, conseguiu definir e fazer o 2-0. 2 minutos do segundo tempo, pênalti, mais uma jogada individual
do Eric Pulga. E aí esse questionamento que eu faço, né? Eu sei que o Lúcio hoje é o batedor oficial do Bahia, mas eu acho que o Bahia hoje tem outros jogadores que poderiam assumir essa responsabilidade, principalmente num jogo como ontem, né? Um clássico, estádio lotado. Você dá a responsabilidade para um jovem de 21 anos, por mais que o Lúcio seja jogador de seleção, a gente sabe que ele, né, vive um momento muito bom, muito elogiado pelo Rogério, mas eu acho que nesse caso específico desse jogo, né, um 2-0, onde precisava... Você faz o 3, você praticamente nocauteia o adversário, você mostra para o adversário que você é campeão, né? 3-0 dentro de casa, você dificilmente vai tomar 4 lá no Barradão. Claro, futebol tudo pode acontecer, mas o 3-0 ali seria fantástico para a equipe do Bahia. E o Bahia estava fazendo por onde, né? Teve bastante chance no primeiro tempo, criou outras no segundo tempo, e aquele pênalti eu acho que foi um divisor de águas, que o Bahia sentiu que parecia que o 2-0 estava bom, e o Vitória também parecendo que o 2-0 estava bom, já que não tinha forças, mesmo com as alterações do Carpini, o Vitória continuou sem dar um chute no gol. Infelizmente é a realidade. Depois que tirou os 3 zagueiros até melhorou um pouquinho, né? Com a entrada do Ronald, que articula bem a bola. Eu acho que ele não poderia ter tirado o Fabri, tudo bem que está voltando de lesão, mas o Fabri é um jogador que incomoda lá na frente, sozinho, estava abandonado mesmo assim, né? Conseguiu ser o único jogador que levava perigo. E o Vitória teve mais posse de bola, articulou um pouco mais no segundo tempo, mas como eu falei, não deu um chute no gol. E o Bahia continua atacando, mesmo com a perda do pênalti, continuou melhor, continuou não tendo talvez tanta posse de bola, mas criou algumas boas possibilidades, né? Uma cabeçada, depois uma jogada individual do Cauli e no finalzinho um chute do Nestor, que acabou o Lucas Arcanjo fazendo uma boa defesa. Então, assim, foi um jogo de um time só, o Bahia foi foi superior durante os 90 minutos, 100 minutos, foi bem acima da equipe do Vitória. O Vitória, muita dificuldade na sua fase ofensiva, né? Dificuldade para sair jogando, os 3 zagueiros, muita dificuldade. Eu acho que talvez nisso o Carpini deva pensar como é que ele vai armar esse jogo para o jogo da volta, porque ele quis espelhar o time do Bahia, quis, né, fazer com que talvez o jogo não tivesse tantas chances de gols, mas a verdade é que o Bahia criou sim boas possibilidades, fez 2, poderia ter feito 3, 4, não seria absurdo nenhum, porque foi um time que criou muito mais, teve muito mais ofensividade, teve muito mais objetividade, diferente da equipe do Carpini, que encontrou dificuldade desde o primeiro minuto e acabou o jogo da mesma forma, sem conseguir criar nenhuma chance clara de gol. Um outro detalhe foi o gramado da Fonte Nova, né? Teve show um dia antes, e não vi ninguém comentando, elogiando, mas que tapete, viu? Que tapete, que campo maravilhoso estava a Arena Fonte Nova. Vale aqui o registro, né? Porque muita gente para criticar, mas quando é para elogiar, poucos aparecem. Então, elogiar o gramado da Fonte Nova. Já falei lá no Instagram, Everton Ribeiro e Neres, na minha opinião, os 2 deveriam ser expulsos, tanto um como o outro. Neres querendo tumultuar, deu um empurrão nas costas do Lúcio, por isso a reação do Everton Ribeiro. Mas acho que o VAR deveria ter chamado, e se chama, as imagens mostrariam tanto o empurrão nas costas do Neres, como a cabeçada, a tentativa de cabeçada, claro que não pegou em cheio, mas você tentar agredir um adversário, também, para mim, seria caso de expulsão desses 2 jogadores, que talvez poderia mudar alguma coisa, mas não acredito que seria uma coisa assim muito agressiva, né? Que mudaria muito o que já estava acontecendo dentro do jogo ali na metade do segundo tempo. Tá certo, galera? Esse é o momento Feed Black de hoje para falar do Bavi. O Vitória volta a jogar no meio da semana, né? Copa do Nordeste. Domingo tem o Bahia e Vitória na volta, o jogo definido, que define realmente o campeão. Aí, o erro do pênalti gera possibilidades, gera talvez, né, uma possibilidade de reversão aí da equipe do Bahia, do Vitória. Vai ter que jogar bem melhor, vai ter que abrir mão dos 3 zagueiros, na minha opinião, e rezar com todas as forças. O torcedor comece a fazer essa oração para que Mateuzinho volte a jogar, porque o Wellington Rato definitivamente não é um cara que consegue suprir a ausência desse jogador, que na minha opinião hoje é imprescindível para a equipe do Vitória. Tá certo, galera? Momento Feed Black de hoje. Gostou do vídeo? Deixa aí seu likezinho, comenta com os amigos, compartilha com os amigos, ativa as notificações e se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller.
Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.